noite, capivares, capivaras e capivaros, nós somos o Capirremoto. Estamos de volta nessa noite de sexta-feira, trazendo para vocês o epicentro do terremoto hoje com Agon, esse RPG maravilhoso que a gente vai apresentar para vocês. Cara, se prepara para se apaixonar por esse cenário, se prepara para ser conquistado como nós fomos. E conosco hoje aqui, me auxiliando, vou deixar o nosso convidado por último, me auxiliando hoje na entrevista, nesse bate-papo informal que é o epicentro do terremoto, a maravilhosa Camila Mack. Boa noite, galera. E vocês estão sempre me vendo por aqui. Foi terça, agora é hoje. Vocês se acostumem comigo, estarei sempre aqui. Pode se acostumar mesmo, porque vai estar o tempo todo aqui com a gente. A Camila está presente o tempo todo. Nas terças-feiras vai estar presente de novo, terça-feira que vem, então fica de olho. E nosso convidado especial, o Rafael da Vanish Point, que está aqui responsável pela Agon, trazendo esse financiamento para o Brasil. Grécia Antiga no Brasil. Então, Rafael, se apresenta para a galera. Boa noite, pessoal, tudo bem? Rafael Ferreira, eu sou o editor, tudo na editora Vanishing Point. Eu, editor do cafezinho até a edição de livros, sou eu aqui. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de ter você aqui. Seja bem-vindo a esse universo de capivaras. Seja uma capivara aqui junto com a gente. Com certeza. Capivara é amor, capivara é carinho. E a ideia é sempre de trazer a galera que produz conteúdo em português, traz conteúdo para o Brasil, tá aqui com a gente, explicando, conversando, falando sobre esses projetos. É uma coisa que o Capirremoto defende muito, essa nacionalização e demonstrar para todos que não importa o cenário do RPG, não importa o cenário do RPG, você pode trazer isso para o Brasil e pode usar o Brasil dentro disso e, claro, trazer essas empresas, trazer esse material pro público brasileiro ter acesso, né? Nós que somos jogadores de RPG mais tempo, né? Pra não entregar a idade de cara, vivenciamos momentos onde que pra você ter um livro de RPG, você tinha que conseguir achar na internet, pegar em inglês, ter um amigo que sacava de inglês pra ele ler e explicar pra você conseguir jogar com ele, o que já era bem complicado, bem difícil ali pra aqueles momentos. Verdade absoluta. Também sou dessa época. Comecei nessa época, né? Nossa, era antes da minha era, né? Teve um momento onde só existia em inglês, principalmente em outros idiomas, e o RPG era um público universitário. Se você não estivesse ali dentro daquele núcleozinho, você não chegava a isso. Hoje em dia não, hoje em dia ele está bem disseminado graças a ações como a da Vanish Point, trazer esses livros que estão lá fora, que estão se destacando lá fora, para o idioma português, para facilitar o brasileiro a ter acesso a isso. Legal. Só dando uma pausazinha explicando, fazendo o nosso merchan inicial aqui, jabá do Capirremoto. Tá. Pera só um minutinho, peguei um feedback aqui que a música tá um pouquinho alta, música de fundo, deixa eu só achar ela aqui. Achar ela. Beleza, baixei aqui um pouquinho. Vamos lá. Gente, falando um pouquinho do Capirremoto e do que nós temos nesse mês de março, falando um pouquinho da nossa agenda aqui rapidinho. Nas terças-feiras do mês de março, nós estamos com um projeto que sou eu, Dudes, narrando pra vocês. D&D, quinta edição, Dragonlance, Sombra da Rainha Dragão, num cenário que é maravilhoso e com personagens únicos. O primeiro episódio saiu na semana passada, na terça-feira, e a princípio no domingo, dia 5, já vai estar disponível lá na plataforma vermelha. Nas quintas-feiras, nós estamos de volta com a segunda temporada da Crônica Labirinto, com o André Greenberg narrando pra gente essa aventura maravilhosa que iniciou em Bodas de Medo e agora a gente está na segunda temporada, que é Ressaca, com presenças. Não tenho o que dizer da galera que tá jogando comigo. Sou eu interpretando o Luiz, a Nádia, do Experimento 237, interpretando a Evangeline, o Bardo, do Bardo Me Disse, interpretando o Ricardo,
Dragonesa, do canal A Dragonesa, interpretando Midas Melakai. Diana, do canal Diana Santana, interpretando Daniele. E a Dilbis, do Tá Perdida Dilbis, interpretando a Ananda. Ontem nós tivemos o primeiro episódio, o primeiro momento dessa galera voltando, onde o Bardo, a Dilbis e a Dragonesa tiveram um impasse na sua investigação ali, com um cliffhanger foda. Então, se prepara que essa mesa em especial, ela sai quarta-feira no canal do Narradores Narrados. Na quinta, ele vai sair aqui no Capim Remoto, na plataforma vermelha, mas você consegue dar uma olhadinha aí no nosso VOD na Twitch. Então, e não perde essa oportunidade. Continuando o nosso jabá, vou falar da nossa parceria que nós temos com a Torre Arcana Minis. A galera da Torre Arcana Minis são especializados na fabricação de dados personalizados, para você deixar o seu dado no formato que você quiser, com os símbolos que você quiser, na cor que você quiser. E eles trabalham com dados encrustados, então eles vão pegar uma miniatura, imprimir ela e colocá-la dentro do seu dado. É maravilhoso. Então, se você está procurando, se você está precisando de dadinhos para sua mesa ou procurando miniaturas para sua mesa, entre em contato com a galera da Torre Arcana Minis. Chegando lá, já manda para ela, Capivara ganha 5 e leva 5% de desconto na hora para você. Não perde essa oportunidade maravilhosa. É muita coisa para falar antes da live. Mais uma coisa, eu sou narrador comissionado, trabalho com narrativas para grupos, então se você quer jogar com o Dudes, se você tá afim de jogar RPG, tá sem grupo, quer fechar comigo, entre em contato comigo pelo meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, no caso da plataforma vermelha, e já vai estar subindo no chat pra galera que tá no chat com a gente. E eu estou com 2 vagas pra mesa de Dragonlance, Sombra da Rainha Dragão, nas quartas-feiras, de 18 horas, 21 horas. Então, se você tá afim de jogar com Dudes, quer conhecer, quer sentir essa experiência de estar jogando comigo, entre em contato comigo aí que a gente negocia essa vaga fechadinha pra vocês. Eu falei tudo que eu tinha que falar? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Foi bastante jabá. Falando nisso, falando em jabá, no chat também já subiu já vai subir os links da Vanish Peron. Não, ó, Vanish Peron. Caraca, eu tô com Vanish Peron na minha cabeça e eu vou explicar o porquê que eu tô falando Vanish Peron, que não faz sentido nenhum. Eu montei um cenário de campanha quando eu tinha 17 anos. E um dos reinos que eu criei tinha o nome de Vanish Peron. E um dos meus amigos, na época, a gente tava desenvolvendo isso, ele virou e falou, cara, isso não faz sentido nenhum, essa palavra. De onde você tirou isso? Não faz sentido. E de tanto ele falar que não fazia sentido, eu gravei a palavra e nunca mais esqueci. Mas é Vanish Point, a editora. Segue eles nas redes. Já acompanha também o link da Agon. Já vai lá dar uma olhada no financiamento enquanto a gente tá batendo papo pra você já entender. E qualquer dúvida que vocês tiverem, galera, já manda no chat aí pra gente. Que hoje é bate-papo informal, é mesa de bar. É a mesinha do Capim Remoto aqui, o epicentro. O terremoto tá acontecendo aí em volta, mas a gente tá aqui na tranquilidade no centro do terremoto. Beleza? Cami, pode assumir, porque eu já falei demais. Eu assumi da última vez a empresa aqui que cuida da luz que me cortou no meio. É boicote. Ai. Bom, ok, a gente pode começar. A gente já fez toda... O jabá já foi, todo mundo já se apresentou. E, bom, você já me conhece, então não preciso mais me apresentar. Então, vamos lá. Primeiras impressões que a gente teve, assim que um belo dia chega pra gente um e-mail sobre um projeto. Além de ficar maravilhado com as artes da capa, as artes do press kit, foram as possibilidades desse jogo. Então, Rafael, você quer dar um resumo a partir do seu ponto de vista? Tudo bem. Então, Agon é um jogo baseado na mitologia grega, né? Nos antigos poemas, nos mitos. Os jogadores, eles assumem nesse jogo o papel daqueles heróis míticos,
como de dar o nome de uma Heitor, ou Helena, Heitor, os personagens Prometeu. de Troia, Prometeu, Hércules, você pode fazer um semideus também, os Argonautas, quem mais? Jasão, Atalanta, se inspira nesses heróis e você cria o seu. E esses heróis participaram de uma guerra e agora eles estão tentando voltar para casa. A guerra acabou, eles estão no caminho para casa, mas os deuses, como são caprichosos e gostam de aprontar as suas, eles acabam por jogar os personagens numa seção do mar ou num lugar estranho, desconhecido, a parte do mar que é encoberta de névoas. E os personagens ficam perdidos ali. E enquanto eles navegam, de vez em quando eles encontram ilhas. E nessas ilhas, essas ilhas estão passando por vários problemas, e eles se veem compelidos, já que são heróis, a tentar resolver os problemas dessas ilhas que vão aparecendo no caminho deles. E fazendo isso, eles imaginam que vão ganhar a boa vontade dos deuses, e os deuses vão deixar eles voltar para casa. Essa é a premissa do jogo. É uma premissa muito dentro de Odisseia, né? Não, totalmente. O jogo é o Odisseia, é o RPG. Se trocar água por Odisseia RPG, ainda está valendo. Lembrei muito das histórias de Perseu. Sim. Casa muito com essas lendas. Encaixa muito com essas lendas. Eu particularmente, eu sou apaixonado pela história de Odisseu. Toda a complexidade dele ter... trair Poseidon, né? Trair a confiança de Poseidon e ser um homem do mar. E Poseidon revoltado contra ele, criar todos os empecilhos. E então, eu vendo o Agon pela primeira vez, eu desenhei a crônica inteira de Odisseia. Eu consegui ver ali Odisseia e consegui ver a ideia de, tipo assim, de eu pegar, o grupo principal vai estar aqui, que tá junto com Odisseu. E na ilha tal, o Odisseu já tá cansado, vai ir um outro grupo que vai ter outros personagens que vai poder lidar. A cada momento tentando retomar a confiança de Poseidon, sendo que Odisseu não quer nem a presença de Poseidon. Ele não precisa dele, vai tentar vencer sozinho. Eu consegui muito ver isso. Eu juro que também consegui ver os 12 trabalhos de Hércules. Perfeitamente. Legal. E é isso, o jogo, todas essas histórias, de um jeito ou de outro, cabem dentro de Agon, né? Porque é um jogo, por um lado, episódico, né? São aventuras autocontidas, todas as aventuras acontecem numa ilha, tem um procedimento. Você resolve o problema da ilha e você pode ir para outro lugar. Você pode considerar as ilhas como reinos diferentes, né? São reinos diferentes, né? Que vão aparecendo ao longo do caminho enquanto vocês tentam voltar. E cada um deles pode apresentar um dos trabalhos do Hércules, que você falou, ou alguma das peripécias de Poseidon na volta do Odisseu. Cabe tudo ali, até porque o jogo foi criado para simular esse tipo de jogo, né? Ele é baseado nesses poemas. Eles mecanizaram esse tipo de narrativa e entregaram na forma de jogo, né? E aí o limite é a sua imaginação. O cenário do jogo, então, ele fica muito focado naquela ilha, né? É uma one shot e pode ser desenvolvido em forma de crônica, mas é um sistema que ele desenha muito para one shots, né? Ele desenha muito para one shot, mas você pode facilmente fazer uma campanha. Aliás, ele tem o objetivo é que você pode jogar um one shot, se você está aqui há pouco tempo, vamos fazer uma aventura aqui, mas você também faz uma campanha. O jogo ele tem uma forma de você seguir as histórias, porque afinal de contas o ideal dos personagens é eles querem voltar para casa. Eles não vão voltar para casa só enfrentando o desafio de uma ilha, né? O jogo tem como você mapear o caminho que eles fazem e até saber, porque o jogo tem um final, né? Eles encontrarem o caminho de casa é um dos pontos finais do jogo. A recompensa final ali, né? Exatamente. Isso não é um jogo que é pensado para você jogar para sempre. Os personagens têm um certo desenvolvimento e em certo momento eles vão chegar
ao fim das aventuras. E ao final das aventuras, você vai ter as lendas épicas, né, de todos os personagens. Cada personagem vai ter a sua lenda, vai ter o seu mito em volta do nome dele, em volta do nome daquele personagem, que, aliás, é o atributo principal do jogo, né? Todo o rolamento do jogo, o atributo principal é qual é o seu nome, qual é o seu epíteto, né, o seu apelido, o que você, como você é conhecido. E aí você põe outros dados também, porque o jogo é feito com pools de dados, né? Mas são pools curtinhos. Sempre o nome do personagem, o epíteto do personagem, se ele conseguir alguma vantagem, se ele chamar a força de um deus para ajudá-lo naquela tarefa, ele consegue fazer também. Então, todos esses elementos são isso. Eles se juntam para você, num rolamento, você conta como o personagem enfrentou o desafio, né? Porque isso é um jogo de rolamento, de poucos rolamentos, é mais narrativo. Você conta mais a história, você resolve todas as cenas com poucos rolamentos, né? Um rolamento do jogador da discórdia, que é o guia do jogo aqui, se chama de jogador da discórdia. Os personagens são jogadores heróis. Então a gente conta a história, o jogador da discórdia ele vai rolar alguns dados e vai estabelecer a dificuldade. Os jogadores heróis vão fazer os seus pools de dados, vão rolar, vai ter uma comparação dos resultados. Se eles conseguiram vencer ou perderam para aquele número alvo que foi rolado pelo jogador da discórdia. E a partir daí, depois que a gente tem todos esses rolamentos, é que a gente começa a contar como se desenrolou o desafio. Então, o desafio é posto, a gente rola e depois conta como o desafio se desenrolou. Sempre contando do personagem que teve o menor resultado para o personagem que teve o maior resultado. Eu achei bem interessante o sistema. Me lembrou um pouco... esqueci o nome do sistema. Tem um sistema narrativista também que é de zumbi, eu acho que é diário alguma coisa. Que você faz as rolagens antes de fazer a ação e dependendo das suas rolagens, o jogador assume a narrativa e conta o que aconteceu ali naquele momento. Me lembrou um pouquinho, tem algumas diferenças ali. Uma característica que eu achei interessante, que está muito presente nos jogos atualmente, é essa alteração do termo narrador-mestre. Porque eu acho que em alguns sistemas o nome mestre é ruim. Porque dá a ideia de que ele tem um controle, ele é dono e que ninguém vai mexer no que é dele. E exatamente. Na verdade, nada mais é do que você é um jogador, só que você não está concordando. Tipo, o seu objetivo é só criar o transtorno, criar a dificuldade para a história ficar melhor. E o termo jogador da discórdia pra mim foi maravilhoso, porque tipo, olha, eu vou criar uma discórdiazinha aqui no meio desse problema, só pra ver se vocês conseguem melhorar um pouco essa história. Exatamente. O mestre é um jogador com um papel diferente, mas não é mais ou menos, né? Ele não é dono do jogo, né? Não tem jogo sem jogadores, a não ser que você esteja jogando solo. Mas isso é uma outra história. Um outro contexto. Isso é um outro contexto. Aí você pode se chamar do que quiser. Mas ali o mestre do jogo é mais um jogador também. Ele só tem algumas atribuições diferentes no jogo. Isso é absolutamente normal. E é importante, o jogo dá autonomia, mais autonomia para os jogadores, é um caminho que esses jogos novos, não novos, né? Porque eu diria que isso já está acontecendo uns 10 anos para cá. Uns 10 anos para cá. Uns 10 anos para cá, a gente já está nesse caminho de dar mais autonomia para os jogadores, para não ficar só uma pessoa falando e o resto passivo esperando o que fazer, né? Até a gente queimou uma partezinha da pauta ali, né? A gente pulou para o cenário, não falou um pouco do Rafael como jogador de RPG também. A gente volta. Não, eu já vou voltar agora, entendeu? Porque esse tema, esse assunto do narrador que fica o narrador fazendo palestra, palestrinha, como o pessoal fica brincando, eu tive muita vivência disso com alguns narradores e eu joguei a minha adolescência nisso ali dos meus anos 20. Eu joguei RPG em tudo quanto era grupo que aparecia na cidade. Então, tipo, eu comia RPG o dia inteiro, se pudesse. A gente trabalhava com... Eu trabalhava com informática na época, então eu trabalhava com computador, digitando, e do lado tava o livro
do jogo que eu tava jogando na época, lendo o livro nos intervalos enquanto eu tava esperando alguma coisa acontecer, entendeu? Então era muito vício, então eu vi muito disso, de ter aquele narrador que o cara quer contar a história dele. Você tá ali pra ele contar a história dele. Isso não é o que é apresentado hoje, não é o que é. A vivência hoje é muito mais o grupo todo quer contar uma história. Mas agora introduzindo o nosso primeiro tema ali, Rafael, como é que foi a sua iniciação nesse universo do RPG? Como é que foi pra você essa transição do momento em que você tá como jogador, narrador, pra chegar até aqui, onde você agora é editor-chefe, tá tomando conta de uma empresa e trazendo mais RPG pra galera? Olha, acho que começou como começou com muita gente no Brasil, especialmente na minha época, né? Porque eu não sou. Não importa, não importa. Mas quando eu comecei assim, foi no colégio. Eu estudei num colégio católico aqui do Rio de Janeiro. E nunca tinha ouvido falar de RPG, mas os meus amigos que viajavam para fora, um deles um dia voltou com um livro, falou: isso aqui é RPG, vamos jogar. Eu não sabia o que era, sentei, a gente jogou um pouquinho, e aí a gente adorei jogar. Eu acho que era um AD&D, muito mal jogado, porque a gente não sabia falar inglês direito, né? Então, mas foi legal, um jogo que você pode fazer qualquer coisa, você pode ser personagem da sua cabeça, é todo jogado na sua mente, vamos lá, e aí a gente vai correr atrás. Aí, alguns anos depois, veio, ou não, foi não muito tempo depois, não foi meses, descobri o Tagmar. E aí, o meu primeiro RPG foi Tagmar. Nossa. A gente jogou Tagmar, e depois foi a progressão Brasil, né? Você vai do Tagmar pro GURPS, do GURPS você vai pro Vampire, e aí depois, quando voltou a onda do D20, né? Do D&D, né? Terceira edição, a gente voltou a jogar a terceira edição também. E ao longo do tempo, sempre com amigos do colégio. O amigo do colégio me apresentou amigos dele que jogavam também, então passei a fazer parte do grupo. Eu tive a sorte de sempre ter um grupo para jogar. Eu não era muito de ir. Eu ia aos eventos, mas eu não jogava muito esses eventos. Joguei uma vez ou duas, tal, mas eu sempre tive a sorte de sempre ter um grupo de jogo. E por anos a gente sempre jogava semanalmente. Mas era muito voltado para o D&D, e aí às vezes a gente arriscava um jogo ou outro, mas eu também sempre acompanhei muito o que acontece lá fora em termos de RPG, né? Eu estava vendo, ficava sempre com um olho para lá para ver o que vinha de novo, o que vinha de diferente, e aí eu comecei a ver esses jogos fantásticos, eu me apaixonei e comprei alguns. Eu tenho um monte aqui de jogo comprado e não jogado. Eu sei como é que é. Tem uma estante aqui atrás aqui que a minha. Essa estante aqui? Essa estante aqui? Esse lado, não, esse lado aqui. Esse lado aqui. É tudo livro, jogar uma vez, mas a maioria tá tudo me esperando para um dia conseguir uma mesa para jogar. E aí eu vi, cara, tem tanto jogo maneiro, tanto jogo legal, e uns 2 anos para cá eu comecei, além do trabalho, comecei também a estudar um pouquinho o mercado editorial, só para ver, porque eu tinha interesse em fazer a transição, tenho ainda interesse em fazer uma transição total, né? Mas comecei a estudar um pouquinho, achei interessante, é uma coisa que eu gosto, e aí eu falei, tem aqui mercado editorial, RPG, por que não, né? Por que não passar a ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, viver daquilo que a gente gosta, né? Pois pelo menos tentar, né? Porque o grande desafio é dar esse primeiro passo. Exatamente. Assumir que é possível. Exatamente. E eu achei que era possível. Também fui encorajado pela minha esposa, falou, vai que você consegue. E eu fui, eu tinha
A época eu tinha alguma verba, eu adquiri alguns selos de uns jogos que eu achei que precisavam estar aqui, e esse foi parte do motivo, né? Eu vejo os jogos da minha estante, eu vejo os jogos que eu estava comprando, eu vejo os jogos que estavam saindo lá fora. Eu falando, esses jogos precisavam estar aqui, né? Precisava estar no Brasil também. Eu acho que a gente tem uma produção muito interessante. Eu acho que o intercâmbio entre o que vem de fora e o que a gente produz aqui é muito interessante. Conhecer o que está sendo feito em termos de design lá, jogos e experiências diferentes, eu acho que é legal também. Eu acho que traz coisas novas para a gente, abre mentes e a gente pode aprender com isso e levar mais para fora, para o mundo também, né? Porque o Brasil também é um celeiro de criatividade, acho que a gente precisa só de mais matéria-prima. Então, eu trago jogos para isso, não para ser, obviamente, jogados, ser divertidos, mas também para ser para material, né? Para matéria-prima, para design, para virar uma inspiração para a galera brasileira que tem sim muitos sistemas legais, que tem muitos cenários muito bons e tem concepções de jogos diferentes, tem muita coisa, muita coisa. Tem uma galera que teve até aqui no Epicentro no final do ano passado, o pessoal da Chaves da Torre, que trouxe um cenário com uma mecânica, não sei se chegou a conhecer, totalmente fora da curva do que é o cenário principal do RPG, que hoje roda muito em cima do D20 System. Você saiu do D20 System, você cai no Storytelling. Saiu do Storytelling, quando sai, você cai no... Como é o nome do sistema? Que é o sistema de Alien ali. Que... agora o 2D20, né? O 2D, e o 2D20. D20, né? O universo tá muito centrado. Ele tira naquilo dali, o cara me traz um cenário totalmente diferente com jogo de cartas. Tive a oportunidade de jogar com o André narrando. Maravilhoso. Que demonstra que, o brasileiro é capaz de desenvolver isso com facilidade. Pode ser que tá faltando aquele toque de inspiração. Pode ser que tá faltando... Pode falar. Eu tô te interrompendo, desculpa. Não, é só pra falar, você tem razão, a gente tem excelentes designers aqui. Eu sou especialista em interromper pessoas. E realmente pode estar faltando aquele toquezinho de inspiração. E aí ver que tem empresa surgindo, que tem empresa crescendo, trazendo esse material novo, trazendo essas ideias novas pra gente desenvolver. Pra dar aquele clique na chave e falar, vai lá, velho, cria. Lança que vai dar certo, sabe? Exatamente. Continuando a nossa pauta e voltando para a ideia que existe uma pauta também, só para a gente ter um norte, a gente falou um pouquinho sobre one-shots e crônicas curtas, e eu vou introduzir um dentro disso daí, porque eu tive a ideia aqui agora, para depois pular para um outro tema, que é o nosso ponto 5 ali. O que acontece? Cara, eu pensei no seguinte... igual a gente falou, que dá pra desenvolver crônicas longas e até crônicas curtas dentro do cenário. E eu sempre vou estar tentando puxar um pouquinho de Brasil pra todo o sistema de RPG. Até D&D, de vez em quando eu jogo uma característica brasileira no meio. Alien tinha brasileiro, a gente foi jogar Call of Cthulhu e eu botei um brasileiro lá em Arkham City, na Universidade Arkham, pra poder falar que tem Brasil no negócio. E eu vou trazer o Brasil pra Gon, com uma parada que eu acho maravilhosa da história do Brasil, que é o momento da invasão, porque o termo correto seria esse, invasão da Amazônia, onde os portugueses me sobem o Rio Amazonas e dá de cara com uma embarcação que está subindo o Rio Amazonas, né? Então ele está indo para uma possível guerra da invasão dele, poderiam estar voltando para casa no mesmo cenário, e eles encontram Amazonas. Então eu acho que dá pra casar o Agon até mesmo dentro de utilizando esse toque brasileiro no místico e ser mesmo o guerreiro grego que atravessou a Grécia e misticamente chega na Ilha das Amazonas. No Amazonas. No Brasil, você pode usar as características brasileiras dentro desse cenário para desenvolver uma crônica com essas Amazonas brasileiras. Sim, com certeza. Nada impede, e aliás, o jogo encoraja, né? O próprio jogo encoraja que você traga outras mitologias para dentro. O personagem não precisa ser um
um herói grego. Você pode ser um herói de qualquer outra cultura. Você pode adorar outros deuses. O jogo comporta isso. Muito facilmente você pode colocar, eu não quero porque você tem todo personagem escolhe uma divindade venerada, né? Você pode escolher outra divindade. É fácil essa adaptação para buscar, por exemplo, o panteão egípcio ou... Muito fácil, muito fácil. Então, muito fácil. O jogo vem com 2 fichas, né? A ficha principal vem com todos os deuses gregos preenchidos e ali as forças que os deuses conferem. Tem uma outra que os deuses vêm em branco, a parte onde são os deuses vem em branco, que é exatamente para isso, para você criar os seus próprios deuses, incluir os seus próprios deuses, inclui a força que o deus confere e não quebra em nada o jogo continua funcionando perfeitamente. Você pode, inclusive, numa campanha, fazer algo parecido como o 13º Guerreiro. Você lembra desse filme? Tem um árabe no meio de vikings. Aquele árabe, obviamente, não adora nenhum dos deuses dos vikings. Mas ele pode estar lá, o personagem está lá, ele adora um outro deus e você pode imaginar que os deuses vikings veem nele qualidades e as dádivas que aquele personagem pode ganhar ao longo da aventura são porque aqueles deuses daquele panteão reconhecem qualidades nele e dão as dádivas para ele, mesmo que eles não... Ele não seja venerado por eles ali. Exato, que ele não os venere, ele fala, mas ele tem a força da oratória ou qualquer outra qualidade que casa, né, o deus dele tem uma representatividade no outro panteão, ele reconhece essa força e ele dá uma dádiva para o personagem. Era até essa pergunta que eu iria fazer, se existe essa possibilidade de abertura de fazer comparação entre os panteões e justamente poder criar essa ficha dos deuses de outros panteões, no caso de outras culturas. Pode. Então... Inclusive, no final do jogo, tem um guia cultural no final do jogo que tem um exemplo dos orixás. Tem lá todos os orixás. Você pode ir lá no final do jogo, nas páginas finais do jogo, você pode pegar os orixás e fazer. Você não está navegando nas ilhas gregas, você está navegando nas ilhas do Caribe. E aí os orixás estão lá e você vai de ilha em ilha. São os deuses orixás que vão estar guiando o seu caminho. Você pode fazer... Não tem essa limitação. O jogo é bem aberto nesse sentido. Claro, ele tem ganhou um pouco mais. Eu já estou quase criando uma campanha. Por favor, façam isso. O jogo, obviamente, vem com a capa principal dele, é a mitologia grega, mas ele é muito aberto para todas as outras. Eu já estou aqui montando a embarcação Tupinambá, que sai do Rio de Janeiro e vai até a América Central ali, né? Historicamente ela realmente fez isso, tomou uma parte da América Central e voltando com os deuses Tupi, Tupinambá ali em volta, uns ajudando e outros atrapalhando. Eu tô bolando aqui, encaixando mentalmente, pô, esse deus aqui dá pra encaixar em tal lugar, esse outro vai pra tal lugar, dá pra fazer ainda digo mais. Tem como colocar principalmente as invasões mongóis que tomaram boa parte do planeta Terra. Também. É o que o Rafael falou, né? Dá pra trabalhar várias desses panteões, dá pra você moldar para que o cenário não fique engessado. Então você acaba ficando com um livro contigo ali, que ele não é um cenário. Eles são tantos cenários quanto você possa e queira desenvolver para sua mesa. É apenas então, um livro base. Você se torna ali um introdutório para você compreender um pouco mais e ampliar a sua imaginação. Exatamente. E o jogo também não exige que você seja um expert em mitologia alguma, né? O jogo, como eu falei, uma das grandes inspirações do jogo é Xena, a princesa guerreira. Cara, eu sou apaixonado. Você não... Quê? Quem nunca assistiu? Ah, tá. Quem nunca? Eu entendi a Camila falando que não tinha assistido. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus? Nunca. Olha só. Eu não sou tão novinha assim. Eu cresci assistindo isso. Xena, Hércules. Eu assisti umas 2 vezes, eu acho, 3. O crossover é maravilhoso. Pra quem não assistiu, procura o crossover de Xena e Hércules. E a relação da princesa guerreira e o Hércules ali. E fica um clima meio quem é quem, como que tá funcionando isso aí.
Era muito legal, curtia bastante também. E ali também não tinha o menor compromisso com a mitologia, mais do que algumas referências, né? Então, mas ainda assim era maravilhoso. E é isso. É um jogo para você sentar com seus amigos e se divertir, pegar as referências. Você não precisa ser um expert. Se você é um expert, ajuda o resto da mesa, mas é para todo mundo jogar. Falando nisso, sobre esses cenários, e principalmente a gente tem essa coisa de não precisar ser um expert dentro da mitologia, a gente sabe que muitos dos jogadores, principalmente os são mais 18, né, por assim dizer, eles gostam de colocar alguns elementos mais pesados, um pouco mais sensíveis, não necessariamente sensíveis no sentido de gatilho, de alguma coisa ruim, mas às vezes colocar alguma coisa com um pouco mais com um pouco mais de violência na questão de desmembramentos, coisas do gênero, ou de apelos mais sexuais com relação a relacionamento entre os personagens. Por exemplo, um episódio da bruxa Circe encantando os marujos para transformá-los em porcos em algum desses momentos. Esse sistema cabe esse tipo de jogabilidade, ou ele é um tipo que, olha, a gente mas não é o foco do nosso jogo e talvez não se encaixe tão bem com a jogabilidade que a gente tem? O cenário que ele apresenta inicialmente, a roupagem do cenário principal, que é a Grécia, ele é um cenário muito delicado, historicamente falando. E saber como o sistema trabalha isso daí, eu acho que é interessante. Eu acho que isso não tem sistema que vá abraçar isso tudo, a não ser que isso tenha sido o objetivo inicial do jogo. No questão de Dragon, esses temas, a mesa tem que sentar e decidir quais temas vão ser introduzidos e quais temas não vão ser introduzidos. Não tem uma mecânica que vai impedir ou beneficiar temas difíceis. Até porque temas difíceis depende de cada mesa, como esse tema vai ser introduzido e como ele vai ser lidado, é uma coisa que cada grupo individualmente tem que sentar e descobrir como vai ser o grau de... não sei, quão fiel à realidade você quer descrever a violência. Isso não... isso é da mesa que decide. Que temas sensíveis... Exatamente, a famosa sessão zero. As pessoas têm que... as pessoas têm que sentar antes do jogo e conversar quais são os limites, o que a gente pode colocar, o que a gente quer, o que a gente não quer colocar, como é que a gente vai lidar com XYZ. O jogo sugere que a mesa sente, discuta quais temas quer colocar ou não quer colocar. Se quer conversar sobre o sexismo, é uma decisão que a mesa tem que fazer. Se quer tirar, é uma decisão que a mesa tem que fazer. O jogo não traz, o jogo considera que todos são heróis. O jogo não trata ninguém com preconceito algum. Todo mundo, de todos os tamanhos, tipos, orientações, todos são heróis. E os temas referentes a isso, de novo, cada mesa vai ter que lidar. As pessoas vão ter que sentar e vão... sentar, conversar ali dentro daquela sessão zero. Exatamente. Alguém pode falar, eu não quero excesso de violência. Eu não quero... Pode ser uma pessoa que se incomode com cenas de sexo, eu não quero. Então, cada pessoa vai ter que falar. Eu não estou dizendo que sou eu, estou dando exemplo. Sim, cada mesa vai ter que calibrar para ser uma coisa divertida para todos e relevante para todo mundo ali daquela mesa. Não cabe ao jogo dizer isso. Sim. Eu vejo muito isso como, tipo, hoje se tem muito isso, né? A necessidade da sessão zero, uma coisa que eu acho que deveria ter sido a primeira coisa que eu aprendi no RPG e eu demorei muitos e muitos anos para descobrir que isso existia. Que é essa necessidade de você conversar. Cara, o RPG é pra gente se divertir, o RPG é pra gente ter um momento de alegria, diversão, relaxamento e... que seja bom para todos, né? Exatamente. Seja bom para todos. Então, cada um...
tem que respeitar os limites de todo mundo que está ali na mesa, não só de uma pessoa ou só. A gente estava falando do mestre do jogo. O mestre do jogo tem que respeitar o limite dos jogadores também, né? Cai exatamente nesse tema. Tipo, se você não é um mestre, você não é o dono do jogo Exatamente. e todo mundo tem que jogar do jeito que você quer. Você aqui vai ser o jogador da discórdia. E essa discórdia, ela tem limites. E esse limite é a diversão, é o conforto de todo mundo que está ali na mesa. E eu acho que esse conforto ele é necessário. E puxar esse assunto, esse tema aqui no nosso bate-papo, é porque o cenário grego, que é a roupagem principal, né? Que realmente a gente preparado para ver só a roupagem principal, quando a gente vê o material, ela prende-se muito a isso. Mas agora, quando a gente amplia, a gente já ampliou agora há pouco a fala, falando dos orixás, falando dos deuses, dos povos, das nações nativas brasileiras, falando dos nórdicos, dos orientais, você já ampliou um patamar que, tipo, olha só, cada um desses cenários aqui vê esses temas sensíveis de forma diferente e muitos deles nem vão estar presentes dentro dessa roupagem. E todo jogo, você não precisa ter esses temas sensíveis na sua mesa. Você vai determinar se é isso, essa história que você quer contar, se é isso que o seu grupo quer viver. Exatamente. Exatamente isso. Sentem, conversem e vejam o que vocês querem colocar e o que vocês não querem também, né? Você tem todo o direito de dizer que você não quer determinado elemento dentro da sua história, porque você está ali para se divertir também. Então, é isso. Mas é sempre bom especificar esse tipo de coisa, porque além de alguns jogadores não entenderem, existem alguns sistemas que são mais próprios para sistemas mais violentos, então é mesmo para especificar. Nesse caso, ela não tem essa necessidade, isso realmente fica a cargo da mesa. Exatamente. Porque você, como é um jogo, eu falei, são rolamentos únicos e fica muito a cargo da narrativa das pessoas da mesa, eu vou dar de novo o exemplo da violência, que a violência é mais rápida. Ela não precisa ser tão gráfica, basta que não se descreva a violência com tamanho gravidade, não seja tão gráfica. Pode ser aquela violência de seriado tipo Xena, que era violenta, mas é violência de desenho animado, né? Você bate, o cara voa, aquelas coisas. Exatamente. Não precisa ser como Roma, né? Que a gente estava falando ainda há pouco, que a cada duas, que era uma série da HBO, e a HBO gosta de tudo over, né? Então, se você dá um tapinha, rios de sangue, para mostrar que eles associam muito sangue, violência e sexo com seriedade, né? Para ser sério, tem que ter pelo menos 2 rios de sangue. Então, Quentin Tarantino é o cara mais sério do universo. Pois é. Eu sou fã de Quentin Tarantino, eu posso falar. Ou pelo contrário, né? Você põe tanto sangue que a coisa fica caricata, né? Exatamente. É exatamente esse o tema maravilhoso do Quentin Tarantino. Porque espadada na mão e o rio cuspindo sangue para todos os lados, pintando a parede de sangue, é maravilhoso. Exatamente. Continuando aqui no nosso segmento aqui, e falando um pouco da obra brasileira, né, da obra que você está trazendo, eu vi que tem vários artistas brasileiros ligados ao livro, trazendo as artes já, uma nova roupagem, né, um novo desenho por artistas brasileiros. Essa presença dos artistas brasileiros dentro da editora de vocês eu achei bem legal e queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, o livro vai manter a cara original. Se a gente chegar à meta, se a gente ultrapassar a meta, vamos ter mais ilustrações de um artista, vai ser um artista brasileiro. Artista, desenhista, um ilustrador. Um amigo meu, ele está lá na campanha, Renato Facini. Depois, por favor, dê uma olhada no portfólio dele, ele é fantástico. O portfólio dele, gente, vocês encontram o link direto lá dentro da campanha. Exatamente. Estúdio de estabelecimento, ele vai contribuir com algumas artes, inclusive uma das metas é uma carta náutica que a gente tá bolando, vai ser uma carta náutica dessas ilhas fictícias e vai ser desenhada por ele. Mas o outro grupo de artistas nacionais, na verdade, eles vão criar ilhas. São escritores, designers de jogos brasileiros, autoras brasileiras que vão criar novas ilhas
que vão ser exclusivas da campanha de financiamento, né? Vai ser um brinde digital. Elas não vão estar no livro físico, é um prêmio digital que vai ser dado para quem, se a gente atingir essa meta, e para quem apoiar a campanha. A gente atingindo, então, o financiamento já está ali com um valor de meta. Alcançando essa meta, vai entrar as metas extras, e dentro dessas metas extras vem esses artistas. E eu vi uns nomes bem fortes ali dentro, né? Bastante gente bacana e conhecida do universo, conhecida do público do RPG e do streaming de RPG aí da galera, que vai estar desenvolvendo essas ilhas, desenvolvendo essas histórias aí dentro do cenário, né? Essa, aliás, também é outra das minhas... Eu adoraria que a gente batesse essas metas, porque eu tô muito pilhado para ver o que essa galera vai criar. Sei que todo mundo ali é mega talentoso. Estou muito feliz de todos terem topado, todos terem empolgado e topado curtir fazer. E agora depende da gente, né? Eu chamando vocês para apoiarem e o pessoal apoiar para a gente poder dar a oportunidade de ter esse pessoal começar a criar essas ilhas para a gente. E vai ter muita brasilidade ali, vão ter temas diferentes. Tudo que a gente está conversando vai ser uma visão brasileira, né? Uhum. Então, gente, vamos pegar firme aí, galera. Dá uma olhada, compra a ideia vale a pena. E vamos conquistar, trazer para o Brasil esse cenário brasileiro, esse toque brasileiro, demonstrar para o mundo, porque querendo ou não, sai no financiamento aqui, mas daqui pro produtor final lá fora ver, identificar, gostar e levar para lá esse material também. Acredito que já tem uma ponte ali entre as editoras para facilitar essa conversa futura, e a gente está levando produção brasileira para demonstrar que o Brasil é muito mais do que eles imaginam que isso é, que é o que eu acredito. Não. E com certeza. Eu conversei com os autores, né, obviamente, tive um bate-papo com eles recente, e eles estão muito empolgados, eles veem coisas saindo do Brasil, eles não conhecem ainda, querem conhecer mais, né? Eles querem, obviamente, que o jogo deles tenha público aqui, e eles querem ver o que a gente produz. Eles têm mega curiosidade. O Sean Nittner, que é um dos autores do livro, falou: cara, eu tô super empolgado para ver o que o Brasil vai fazer com Agon, o que vocês vão criar. E tá aí a oportunidade pra gente fazer o jogo com a nossa cara. E é isso daí, dá pra gente fazer esse jogo. Eu acredito nesse financiamento, acredito que a gente vai alcançar, nós vamos alcançar, porque eu também faço parte do financiamento, estamos juntos, estamos correndo juntos ali para alcançar esse objetivo, e vamos alcançar ele logo. E o Capim Remoto tem um histórico bacana com financiamento coletivo, tá? Gostei, hein? Tem um histórico bacana. E tem um especial que é um que eu gosto muito, é um carinho que o Epicentro tem, é o Pedro Borges, que escreveu O Reino do Sol Encantado. Cordel do Reino do Sol Encantado. Eu errei esse nome durante a entrevista, conversando com o Pedro umas 4 vezes. E ele fez um material muito, muito bom. O desenvolvimento do material dele. O financiamento deu certo. E ele narrou uma aventura pra gente. E um dos meninos que joga aqui no canal, o Jean, maravilhoso, Jean, beijão. O Jean tá aí acompanhando com a gente. O Jean fez um personagem pra esse jogo, e aí é por isso que eu vim falar por causa dele. Ele fez um padre devoto de sangue forte, Santo Cachorro, que é conhecido esse santo. E o personagem ficou tão caricato e tão divertido que ele virou uma meta do financiamento. Tem uma aventura inteira, que é o Morro do Santo Cachorro, que saiu agora, que foi desenvolvido em cima desse personagem. Fantástico. Então, tipo, prepara que o histórico nosso é trazer e entregar, e a gente vai entregar, vamos correr junto com isso aí. Falando em entrega, né? Vamos falar um pouquinho sobre a editora em si. A Vanish já comentou um pouquinho ali no início como que você desenvolveu, como é que você chegou até ela. E também falar um pouco sobre os prazos, né, da entrega e as metas extras que estão ali vinculadas à empresa diretamente. Bom, então, como falei, né, a editora nasceu desse desejo de juntar essa minha vontade de entrar no mercado editorial e minha paixão por jogos de RPG, né? E ver que
certos jogos não estavam, ou estavam demorando, né, ou não estavam vindo para cá, e aí eu falei, estou com a possibilidade de contribuir, vou contribuir para isso. Mas nasceu também porque eu queria... eu escolhi o nome Vanishing Point porque Vanishing Point é ponto de convergência em desenho. Desenho é um termo de desenho que denota um ponto de convergência, ponto de fuga, onde todas as linhas paralelas se encontram no desenho, na perspectiva de um desenho. Né? E eu trouxe isso como uma forma de perspectivas, né, novas ideias, pontos de vista, as pessoas diferentes se encontrando num ponto comum, né, que é o RPG, a Vanishing Point, são os jogos que eu estou tentando trazer. E um local onde várias vozes diferentes têm oportunidade de estar lá. Eu queria uma editora que tivesse mais gente preta no mercado editorial, nos jogos, tanto fazendo jogos ou traduzindo jogos, produzindo jogos, como do lado de lá também jogando. Queria ver mais preto, indígena. É uma coisa que norteia as iniciativas da editora também. E trazer coisas novas, trazer temas novos, mesmo que mecânicas novas interessantes, mesmo que não sejam mecânicas, só simplesmente um tema que a gente não vê na maioria dos jogos, que seja diferente, seja interessante. Autores também novos, a gente tem produção de todos os lugares do mundo, não são só nos Estados Unidos, não são só homens brancos cis que estão criando RPG. Muito embora os dois primeiros jogos tenham sido, ainda tem jogos aí na ali, fila, esperando ali. Estou no gatilho, esperando, e essa outra parte importante para essa campanha dar certo também, é para poder ter fôlego para trazer os outros jogos. Que eu ainda não estou contando, eu vou guardar o segredinho dos próximos jogos, mas está vindo. Então, no final da campanha, se a campanha for bem sucedida, eu falo qual vai ser o próximo. Mas é isso, né? Esse monte de coisas que me levaram a criar a Vanishing Point. Eu vi no Catarse, no qual eu sou uma das apoiadoras, porque realmente abracei muito essa ideia, que algumas das metas são cópias comunitárias, e isso vem de encontro com a sua fala de você querer que mais pessoas, não só a grande maioria do público, né, que a gente vê mais as pessoas, homens, héteros, brancos, cis, jogando, mas também que possa ser vinculado, distribuído para outras pessoas. E eu vi essa parte da campanha também com cópias comunitárias. Então, eu acho interessante distribuir também. Eu gostei muito dessa parte de vocês, de fazer essa distribuição para uma galera que às vezes não consegue comprar, ou está muito distante, ou às vezes o frete é muito caro, não chega. Porque, igual a todo mundo, a gente começou a jogar o RPG no colégio. E eu lembro de ser bolsista e não ter dinheiro para comprar os livros. Então, pede um livro emprestado, xeroca aqui. E ter essas cópias comunitárias, eu acho também importante para esse público que eu cheguei numa época da minha vida que eu comecei a escrever algumas coisas. Obviamente, eu não desenvolvi essa parte porque eu fui mais para fui seguir uma outra parte da minha vida profissional, mas eu lembro na minha época, quando eu escrevia, fazia a distribuição dos meus livros, né, dos meus contos, das minhas crônicas, principalmente para os alunos de colégio público, e dar esperança para essas pessoas, tipo, tem coisa muito melhor do que te ensinam no colégio, tipo, tem esperança para um futuro melhor. Exatamente, aí estão lá, são cópias de valor bem reduzido, hoje em dia acho que é menos que um lanche, e
Funciona assim, é um número limitado, mas quanto mais pessoas apoiarem, mais cópias vão ser liberadas. Ainda tem, acho que nesse momento ainda tem 16 livres. Vou atualizar a página assim que essas 16 terminarem, porque as pessoas já começaram a apoiar, então botar lá mais 20 ou mais, depende, vou ver ali a conta certa de quantas pessoas já apoiaram. E a ideia é essa, a campanha vai vindo e quanto mais apoios, mais copas comunitárias. E é isso. Quanto mais gente jogar, é melhor para todo mundo. Isso foi um diferencial que eu vi também no projeto, que as contas comunitárias é uma coisa que eu não vi uma outra empresa tá fazendo. Pelo menos eu, particularmente nos projetos que eu vi, não cheguei a ver ninguém fazendo esse tipo de coisa. E é uma coisa que é um diferencial. Eu conheço algumas pessoas de comunidade hoje em dia que só tiveram acesso ao RPG porque em algum momento da vida entrou na biblioteca do colégio e naquele colégio específico, porque teve uma doação de algum aluno antigo, de um professor ou algo, tinha um livro de RPG ali no meio. E que não é comum ter no colégio público, que a gente está falando, colégio público, colégio de comunidade hoje em dia. Hoje em dia tem até uma coisa ou outra a mais, mas na minha época era praticamente impossível você chegar e encontrar um livro de RPG ali, até porque existia um preconceito muito grande sobre RPG. Sim, exato. E eu pensar que hoje, você chegar numa comunidade, ter uma pessoa de comunidade que normalmente e infelizmente na nossa realidade vai ser uma pessoa preta, vai ser uma pessoa de minoria com dificuldades, com N coisas, e que aquilo dali pode ser o caminho para ele desenvolver habilidades que vão tornar ele um profissional melhor e que vão excluir ele de uma estatística, né, que se concentrou em alguns anos, se aumentou nos últimos anos no país, né? E excluir ele dessa estatística, para mim, eu acho que deve ser um prazer descomunal. Só de pensar que eu consegui tirar daquela estatística ali e ele tá ali presente, ele tá pegando o RPG e usando aquilo dali para desenvolver habilidades, para se tornar uma pessoa melhor, eu acho fenomenal a ideia de se ter dentro do financiamento a possibilidade desses livros chegarem até essas pessoas. É uma ideia muito legal. Não vou dizer que foi eu que inventei, eu já vi isso muito lá, como eu falei, eu vejo muito as campanhas de financiamento, eu vi que era uma ideia, eu falei, dá para fazer, dá para colocar na campanha, por que não, né? Então, tá lá. Massa. Gente, nosso time tá chegando ali no finalzinho. Rafael, é um grande prazer ter você aqui no Capim Remoto. É um grande prazer também, conhecer. Esse bate-papo foi maravilhoso. Falar sobre o Agon, falar sobre a Vanish Point foi algo enriquecedor aqui pro Capim Remoto. Eu tenho a dizer obrigado por ter aceitado, ter comprado essa ideia, ter vindo aqui com a gente. É realmente maravilhoso o projeto. Você que está aí assistindo, você que está acompanhando, vai lá, dá uma olhada no financiamento, acompanha, vê os valores, tá bem acessível, bem tranquilo, e é um cenário que é muito rico e você vai conseguir trabalhar com muita coisa aí dentro. Então vem com a gente, vem com a Agon, compre essa ideia para que a Vanish pode estar trazendo mais material, mais coisas, mais novos autores aqui pro Brasil também. Quem sabe no futuro uns autores nacionais também. Vamos ver, é uma ideia. Mac? Gostei do papo. Eu gostei bastante. Acho que valeria um outro papo quando o jogo for lançado. Eu já tô aqui com certeza que vai ser lançado, porque eu quero esse livro na minha mesa. Então vai ter outro papo. Pode ficar e espero a gente poder jogar esse jogo ainda aqui no canal. A aventura é maravilhosa e eu espero que outras pessoas também tenham a oportunidade de ver esse jogo, e não só pelos meus olhos, que eu me apaixonei desde o início, mas poder descobrir essa maravilha que é esse mundo de fantasia da mitologia grega ou da sua própria mitologia que você também pode criar e descobrir todas as possibilidades dentro desse livro. Que bom.
Bom, pegando esse gancho, você quer entrar na página agora da campanha, a primeira coisa, tem um link para um Player Kit, que é como a gente chama aqui a gente chama no Brasil de Fast Play. Você já pode baixar e já pode jogar, já tem as regras para fazer, se você fazer seu personagem, e já tem uma aventura pronta, uma ilha lá, tudo prontinho para você jogar, experimentar o jogo, e se gostar, é só apertar um dos botõezinhos ali do apoio e escolher um para você. Mas se quiser experimentar o jogo, já quiser começar jogando, já está disponível. Eu queria agradecer muito a Camila, ao Dudes, por terem me recebido aqui, por terem me chamado para participar para fazer parte do epicentro do Capim Remoto. Obrigado, foi muito legal, esse papo foi muito gostoso. Tamo junto e vamos lá, pessoal. Apoiem Agon, como vocês preferirem. E vamos fazer esse jogo realidade. Em português, vamos brincar de ser heróis mitológicos, seja da Grécia, seja de qualquer cultura que você queira brincar. O sistema também é muito flexível. Vocês vão ver lá nas metas que o sistema é fácil de aprender, é fácil de adaptar até para outros cenários. Tenham lá uma olhada na campanha, vocês vão ver 3 ideias diferentes das que a gente está falando aqui, que cabem dentro do sistema do jogo, e tem muito mais que pode ser feito lá. Galera, obrigado, foi ótimo, e deixo com vocês. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por desenvolver essa ideia Vanish Point, e que nós aqui do Capim Remoto desejamos muito sucesso e que esse financiamento finalize e venha trazendo muitos outros para cada momento a gente ter mais material em português, mais material no Brasil e que possa estar sendo acessível por toda essa comunidade e que toda essa presença, que é um diferencial da Vanish Point, de pessoas pretas possa ser não só um diferencial na sua empresa, mas sim uma realidade em todas as empresas brasileiras, a partir do momento da qualidade que você já vai estar apresentando e que já apresenta só da gente ver esse Fast Play, só de ver o material que você está trazendo no financiamento. Galera, muito obrigado a todos vocês que estiveram junto com a gente aqui no Epicentro do Terremoto, muito obrigado a todos vocês que estão na plataforma roxinha e na plataforma vermelha assistindo com a gente. Não esquece, tá com alguma dúvida, tá com alguma ideia, deixa aqui pra gente nos comentários e curte, comenta e compartilha com seu coleguinha, que é muito importante aqui pro Capim Remoto. E dá uma olhada no Catarse, vou reforçar mais uma vez, dá uma ida lá, compra essa ideia, vem com a gente, vem jogar Agon. Em breve a gente vai ver se consegue trazer o ataque na nossa agenda tumultuada do Capim Remoto, Agon também pra gente jogar aqui, pra galera conhecer os nossos heróis gregos. Eu vou montar um herói africano boladão. Vai ser o negão da Grécia. Então, se prepara, gente. Reforçando com a galera a nossa agenda. Terça-feira, Dragonlance, Dudes, um tal de Dudes aí, Dudes Capim Remoto, narrador, vai estar narrando Dragonlance, a Sombra da Rainha Dragão. Camila Mack está interpretando a Cassandra, uma maga Kender do Hobby Vermelho, maravilhosa. Só irrita um pouquinho, mas ela é maravilhosa. E na quinta-feira eu volto aqui também, mas aí eu volto como jogador. Eu sou o Luiz Silva, o pugilista de Ordem Paranormal, com o André Greenberg narrando e a presença de Diana Santana e Nádia do Experimento 237. Vai ser a introdução, o início dos nossos personagens ali na crônica. Gente, nós do Capim Remoto ficamos por aqui, mas vamos sair de raid. Vamos de raid pro Geek RPG. Tá rolando RPG por lá. Chegando lá, a galera já sabe, hashtag Terremoto de Capivaras, porque não existe nada mais fofo que um punhado de capivarinha com um elmo, escudo e lança, gritando ahu, 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 até gerar um terremoto. Como que foi?